Olá, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para tentar ajudar aquelas pessoas que estejam com dificuldades de orar. Mesmo que você seja um crente, mesmo que você seja uma pessoa já convertida, ainda assim pode acontecer de você estar enfrentando dificuldades com a questão da oração. E todos nós passamos momentos na vida que temos essas dificuldades. Então, deixe-me tentar ajudá-lo. Três coisas que você precisa saber de imediato. A primeira delas é que você precisa entender a real importância, o significado da oração. Segundo, é que você precisa admitir a sua falha nessa questão da oração. E, terceiro lugar, você precisa, talvez, de uma orientação, de um guia prático em como se disciplinar nessa prática da oração. Então, deixe-me comentar sobre esses três pontos para te ajudar. Vamos lá, então. A primeira coisa que você precisa saber é sobre a real importância da prática da oração. Deixe-me ler alguns textos para você, talvez conhecidos seus. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, está orientando que nós devemos orar. Se nós orarmos, Deus ouvirá e nos responderá. Jeremias capítulo 29, verso 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar a Deus, entre outras coisas, na oração. Iremos encontrá-lo. Chegamos ao Novo Testamento, Jesus nos chamando à oração, Mateus capítulo 7, verso 7, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Prática de oração. E chegamos em João, no capítulo 15, verso 5, Jesus arremata dizendo, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, precisamos do Senhor para todas as coisas. Então eu te pergunto, por que que você, sendo crente, confiando no Senhor, sabendo de tudo isso que nós lemos e encontramos na Bíblia, como repetidas vezes o Senhor nos chama à oração, a buscá-lo, por que que você não tem orado, meu irmão, minha irmã? Quais são as suas dificuldades? E eu não me refiro àquela oração corriqueira, você ora quando levanta, ora antes das refeições, ora antes de dormir, não, eu estou falando de um tempo de qualidade, um tempo de dedicação maior a essa questão da oração. Então, deixe-me simplificar. A oração, leitura bíblica, são como alimentos espirituais para nós. Na nossa prática devocional, se você, por exemplo, não estiver lendo a Bíblia, não estiver orando, você vai ficar fraco emocionalmente, fraco espiritualmente, vulnerável aos ataques do inimigo, às vaidades deste mundo. Então você precisa se fortalecer espiritualmente. Oração é falar com Deus, é dialogar com Deus. Então, se você acredita nele, se você ama ele, converse com ele, ore, tá certo? Bom, a segunda questão que eu chamo a sua atenção é no sentido que você precisa admitir a sua falha com respeito a essa questão da oração. Você precisa assumir
uma postura de insatisfação com a maneira com que você tem vivido e um desejo real, sincero, de mudar. Então, tudo começa com você admitir isso, né? Por que você não tem orado? Ah, por falta de tempo, está tão corrida as coisas, ou talvez porque eu estou passando um momento complicado, um momento triste, angustiante, não estou conseguindo orar por conta disso. Será que essas nossas justificativas seriam aceitas por Deus, seriam válidas diante do Senhor? Então, entenda, assuma a sua falha. Senhor, eu tenho errado. Senhor, eu tenho sido negligente, eu deveria estar orando e não estou orando. Eu confesso essa minha falha, eu quero mudar isso. Me ajuda a mudar essa situação. O Senhor que opera tanto querer como realizar, vem na minha vida, Espírito Santo, e me leva a romper com isso, a vencer isso e a voltar a ter uma prática regular de oração. Então, admita isso, admita suas falhas com respeito a servir ao Senhor, na questão da santidade ao Senhor. Se houver algum pecado na sua vida, olha, meu irmão, admita isso, para que você possa, então, seguir adiante na sua prática de oração, tá certo? Terceiro ponto, você talvez, precise de uma orientação, de um guia prático de oração. Às vezes tem pessoas que vão orar e fica meio perdida ali, como é que eu faço, e acaba não conseguindo. Então, para ajudar você a se disciplinar na prática da oração, eu vou só dar algumas dicas, aqui um pequeno guiazinho para o seu momento de oração. Primeira coisa, você precisa reservar um tempo específico para aquilo, tá? Comece desse jeito, né? Um dia e um horário onde você vai ter tranquilidade, onde você não será perturbado, onde a sua atenção não será desviada para outras coisas, né? Você tem ali pelo menos uma meia hora, essa meia hora que eu posso separar, ninguém vai me chamar, e não vai ter nada me distraindo, né? Faça isso pelo menos, começa aos poucos, né? Não põe uma meta, vou orar todo dia e tal. Se chegar nesse ponto, excelente, excelente. Mas se não, começa 1 a 2 vezes por semana e depois você vai aumentando isso, tá bom? Então, primeira coisa, reserve, marque esse dia, põe na sua agenda, faça um compromisso, põe um cartaz na geladeira, não sei. Você precisa marcar esse horário e ser disciplinado em cumpri-lo. Se você marca compromissos e não cumpre os compromissos, não vai adiantar nada. Então, primeira coisa, marque um dia, um horário, agende e cumpra esse horário. Chegou ali, agora eu tenho que fazer isso, certo? Segunda coisa, você precisa limpar a sua mente. Chegou o momento da oração, agora eu vou orar, né? Vai começar aquele momento da oração, a cabeça está quente, está pensando em 1001 coisas e você começa a orar. E quando começa a orar, você, geralmente nós, todos nós, começamos a pensar. E como é um momento mais tranquilo, que você está ali reservado para aquilo, você começa a pensar. Às vezes a boca está falando alguma coisa e o pensamento está em outro lugar e não é oração, né? Como Calvino diz, é ponderação. Você está ponderando certas coisas, analisando certas coisas, pensando certas coisas. Então você precisa esvaziar sua mente para conseguir concentrar naquele momento de oração. Então,
Se você tem dificuldade com isso, no momento da oração, você fica desviando o pensamento, eu diria o seguinte para você, faz o seguinte, primeiro você precisa de uma Bíblia, pegue uma Bíblia, pega uma folha de papel, uma caneta, né, e põe do lado. Aí você vai fazer o seguinte, você vai começar mesclando a leitura bíblica com a oração. Lê a Bíblia, ora, lê a Bíblia, ora. Se vier pensamentos, aquela situação, o que você faz? Pega o papelzinho, pega a caneta, anota, olha, eu tenho que resolver tal coisa. Eu tive uma ideia. Anota a ideia, rapidinho aqui o tópico, tal. Anotou, você vai falar para a sua própria cabeça, vai assim, olha, agora eu não vou pensar mais nisso, está anotado aqui, eu vou ver isso depois. Agora eu vou orar. Então, fazendo isso, você vai esvaziando a sua mente desses assuntos corriqueiros para se concentrar na oração. Momento de oração, momento de falar com Deus. Esvazie sua cabeça dos assuntos, fixe naquilo que é o objeto das suas orações. Você está falando com o Altíssimo. Você está falando com Deus. Né? Tanto que é ruim quando você está conversando com alguém e aquela pessoa vira para conversar com outro e deixa você falando sozinho. Então, você está conversando com Deus. Esvazie sua mente e concentre-se no Senhor. Muito bem, agora você já começou a orar, você já esvaziou a sua mente e entramos na oração propriamente dita, né? Então, quais seriam as coisas pelas quais você irá orar? Vou dar uma sequência aqui para você, mas essa sequência ela pode ser mudada conforme a sua vontade, conforme o que Deus te lhe direcionar na hora, né? Mas a sequência que eu vou passar para você, ela tem um momento de contrição, momento de louvor, momento de reafirmação da sua fé, momento de petição, de intercessão e de missão. Então entramos agora na oração propriamente dita e é o momento em que você vai confessar os seus pecados. Você vai falar com Deus e para você estar na presença de Deus, você precisa estar de coração puro. Então inicia confessando os seus pecados, se arrependendo e recebendo o perdão dele. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ore ao Senhor, confesse os seus pecados. Confessar é falar, é contar quais são eles. Então, inicia admitindo isso. Quais são os seus pecados ali diante de Deus? Dá nome a eles. Fale eles para o Senhor. O Senhor já sabe? Sim, já sabe. Mas você precisa confessar. Você precisa falar quais são eles. Então fale ao Senhor, se arrependa. Não é apenas falar da boca para fora. É se arrepender. Você realmente se arrepende disso? Deixa-me dar uma palavra necessária aqui. Necessária. Isaías, capítulo 59, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas, verso 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça. Ou seja, se você estiver em pecado, olha, você vai perder tempo orando.
porque Deus não irá ouvir a sua oração. É preciso que haja conserto, arrependimento, pedir o perdão a Deus. Então, ao pedir perdão, você precisa realmente estar arrependido. Se arrependa. Admita que você errou, se arrependa e então peça o perdão sincero a Deus e Ele irá te perdoar conforme a Bíblia nos garante. Certo? Bom, feito isso, agora você entra num período de louvor. Eu aconselho isso. Você já recebeu o perdão de Deus, que coisa mais maravilhosa, né? Sermos perdoados. Nós erramos, falhamos com o Senhor e Ele vem com sua graça e misericórdia, com seu grande amor e nos perdoa daquilo que fizemos de errado. Que coisa mais maravilhosa. Louve ao Senhor, exalte ao Senhor, cante uma canção de louvor, um hino de adoração ao Senhor. Ou, se você não é bom de música como eu, cante uma parte de uma canção ao Senhor. Use frases de adoração ao Senhor. Oh, Pai, Tu és o Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu te louvo, eu te bendigo, minha alma anseia por Ti. Tu és santo e maravilhoso, gracioso, excelso, tremendo, e eu sou Teu servo. Te amo, ó Pai. Use palavras, frases, adore o Senhor. Tenha um momento de louvor pessoal ao seu Deus. Passou por esse momento de louvor, de adoração ao Senhor, eu te aconselho a ter um momento de reafirmação da fé. Estou chamando de reafirmação da fé porque é um momento que você vai dizer ao Senhor das suas convicções. Então, você crê no Senhor, reafirme isso. Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que só existe um Deus e é o Senhor. Tu és o Criador dos céus e da terra, o único Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu creio que o Senhor enviou Jesus Cristo, Teu Filho unigênito, a este mundo. Ele veio, viveu entre nós, morreu na cruz pelos meus pecados e me salvou. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou, está à Tua direita nos céus e que enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui, habitando em mim e nos meus irmãos, em todos aqueles que creem no Senhor. Eu creio nisso. Eu creio que tudo que está aqui é a pura verdade, é a palavra do Senhor, e eu amo esta palavra. Eu amo o Senhor. Eu prefiro estar nos Teus átrios ao invés de estar nas tendas da perversidade. Ó Deus, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor e eu aqui reafirmo o meu compromisso de Te seguir e ser fiel ao Senhor. Percebe? É um momento tão importante você reafirmar isso. Eu diria que é mais importante para você mesmo, porque Deus sabe todas as coisas, mas você mesmo demonstrar que você está convicto de tudo isso. Após esse momento, momento de petição, momento onde você vai pedir a Deus, onde você vai colocar as suas necessidades diante de Deus. Peça, ore, busque ao Senhor. Eu já ouvi pessoas dizer assim, não vou ficar incomodando Deus com as minhas coisinhas, com as minhas... Olha, primeiro que Deus é todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele não é perturbado com as nossas causas. Orar é importante. Deus nos chama na Bíblia a estarmos orando. Então, precisamos disso. Entenda isso. Quando você ora, primeiro, ao orar, você está demonstrando que acredita nele.
né? Quem não acredita não ora. Então você ora porque acredita em Deus. Então orar é demonstrar que acredita. Segundo, orar é demonstrar confiança, né? É demonstrar dependência, melhor dizendo. Quando você ora, você está dizendo, olha, eu preciso do Senhor. Quem ora é porque precisa de algo. Se eu conseguisse resolver, eu iria e resolveria aquilo ali e pronto, já resolvi. Nem precisaria orar, entre aspas, né? Mas quando você ora, você demonstra que está dependendo do Senhor. Senhor, eu quero a resposta do Senhor para a minha vida. Eu quero que o Senhor esteja direcionando. Olha, Senhor, eu entendo que o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu sustentador. Então eu estou pedindo a Ti, Senhor. Eu dependo do Senhor. O Senhor é quem guia, quem supre as minhas necessidades. Então, nesses momentos de petição, você coloque suas questões particulares, ore por você, ore por sua família, seu trabalho, peça por saúde, proteção, para Deus abençoar financeiramente, dar crescimento, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus parentes. Você ora por essas questões particulares, tá bom? Momento de petição. Passado isso, nós entramos no momento da intercessão, ou seja, é quando nós vamos orar pelas outras pessoas. Você já orou pelas suas questões particulares, agora você vai interceder, vai pedir em favor das outras situações. Então, ore pela sua cidade, ore pelo seu trabalho, pelas pessoas com que você convive no seu trabalho, ore pela conversão dos seus amigos, parentes, ore pelo nosso país, né? Pela nossa nação, por outras nações que estão sofrendo, ore pela sua igreja, pelos seus líderes espirituais, pelos líderes de ministério, pelos jovens, crianças, interceda pelos missionários, ore para que haja mais evangelização, mais abertura ao Evangelho, interceda por questões específicas, né? Aquelas pessoas que você sabe que está passando por algumas dificuldades, interceda em favor deles. Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas passando grandes lutas, problemas na família, problemas em casamento, problemas de saúde, problemas financeiros, pessoas que estão fracas na fé. Interceda, clame diante de Deus por essas pessoas. E vencido esse momento da intercessão, agora nós entramos num momento final que eu acho que não pode passar em branco, que poderíamos chamar do momento da missão, ou da responsabilidade nossa. Veja, Deus te salvou, chamou, libertou, te concedeu graça, perdão, reservou para você um lugar nos céus. Deus te escolheu, te chamou e está guardando a vida eterna em Cristo Jesus para você. Mas você ainda está aqui. E enquanto aqui, enquanto igreja do Senhor, você tem uma responsabilidade. Deus, ao te converter, ao te salvar, transformou você em um servo. Então você está aqui para servi-lo, não apenas para desfrutar dele. Nós desfrutamos do Senhor, mas nós devemos também servir ao Senhor. Desfrutar do Senhor e servir ao Senhor.
Precisamos balancear essas duas questões. Então, lembre-se que você tem uma responsabilidade e eu te aconselho a encerrar esse momento de oração falando a respeito disso. Senhor, qual é o teu chamado para mim? O Senhor tem me concedido dons e talentos. O que o Senhor deseja que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça aqui entre as pessoas que eu convivo, família, trabalho, escola? Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça na igreja onde eu frequento, onde o Senhor me colocou? O que eu posso fazer ali para ajudar? Senhor, eu entendo que é responsabilidade minha também fazer discípulos. Então, como que eu vou evangelizar? Me dá sabedoria, abre as portas da pregação, do evangelho, cria oportunidades para que eu fale de Jesus para as pessoas. Então, fale a Deus e se disponha na mão de Deus para cumprir a sua obrigação, a sua missão como servo do Senhor, ok? Chegamos ao fim, encerramos, em nome de Jesus. Oramos sempre como orientados pelas Escrituras e pedir em nome de Jesus. Por quê? Porque é pelos méritos dele. Não é pelos seus méritos, não é pelos méritos de outra pessoa, é pelos méritos de Jesus. Então, ao pedirmos, ao orarmos em nome de Jesus, estamos invocando os méritos dele diante do Altíssimo. Ó Deus, eu te peço tudo isso e me proponho a fazer tudo isso pelos méritos de Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Amém? Uma última dica. Faça da oração um hábito na sua vida. Faça da oração algo contínuo na sua vida. Ore em todo tempo. Ore em sua casa, sozinho. Ore com os seus familiares. Ore no seu trabalho, na sua escola. Ore quando você estiver dirigindo, quando você estiver no ônibus. Um momento de oração. Quando você contempla as belezas da criação do Senhor e se lembra dele, e numa frase passada na sua mente ou nos seus lábios, você fala com o Senhor. Ore na sua igreja. Frequente as reuniões de oração. A sua igreja certamente tem uma reunião de oração toda semana. Então, frequente as reuniões de oração. As reuniões de oração são pouco frequentadas, poucas pessoas que vão, mas elas sustentam a igreja. Então, se envolva nisso. Esteja ali junto com os seus irmãos e estimulando os demais irmãos a estarem juntos na igreja, orando e intercedendo. Tá bom? Um grande abraço. Que Deus te abençoe, que você consiga ser um homem e uma mulher de oração.